acender. Ó, acender a luzinha ainda. É aprimoramento. Mas tá ao vivo. Bom dia a todos. Hoje, culto mensal e culto especial, acumulado, Goshoten de Meishu Sama. Goshoten significa funeral. Funeral do nosso mestre. E a partida de Meishu Sama para o mundo divino ocorreu no dia 10 de fevereiro de 1955, às 15 horas e 33 minutos. Durante sua convalescência, Meishu Sama começou a purificar no início de 1954, em abril de 1954, ele começou a purificar com sintomas de derrame cerebral e permaneceu direto, Então, durante sua convalescência, Meishu Sama ficou em Hakone, instalado na casa de contemplação da montanha. De sepulcros sagrados, comentou: em breve estarei residindo ali para sempre. Imaginando que talvez ele pretendesse construir uma casa naquele local, o dedicante que estava ao seu lado não teve a menor preocupação. Tirar o óculos que está muito cheio. Então, o mestre já havia feito um prognóstico logo depois da guerra. Isso muito antes. Ele faleceu em 1955, mas ainda no ano de 1946 ou 47, que um discípulo seu foi a Hakone, levando os fiéis para a entrevista. O mestre mostrou-lhe pessoalmente a terra divina, cuja construção já tivera início. Chegando àquele local, disse ao discípulo: aqui será minha morada eterna, sabe? Isso em 46 ou 47. O Palácio de Cristal foi concluído no dia 11 de dezembro de 1954. E naquele dia, 11 de dezembro, Meishu Sama dirigiu-se ao Palácio de Cristal, onde passou a noite. Chamou então os dirigentes ali no Palácio de Cristal e disse: finalmente entramos no verdadeiro eixo da obra divina. Daqui para frente acontecerão muitos fatos estranhos, por isso não vacile. E de lá para cá realmente aconteceram muitos fatos estranhos. E o que Meishu Sama quis dizer com não vacilar? Não vacilar significa não ter dúvida da fé. E a gente está vendo isso hoje. Muitos messiânicos desviando o caminho para outra denominação que não tem nada a ver com os ensinamentos. Então Meishu Sama naquela época já sabia que isso ia acontecer e falou: portanto, não vacilem. E alguns vacilaram. Em seguida, seu secretário sintetizou os objetivos daquela construção, salientando 2 pontos.
Em primeiro lugar, que o palácio de cristal fora construído por ordem de Deus, como protótipo do paraíso terrestre, e assim, jamais poderia ser exclusividade da igreja. Ou seja, é para a humanidade. Ele construiu o solo sagrado do Japão para a humanidade. Meishu Sama queria que o maior número possível de pessoas se deleitasse com aquela paisagem pitoresca, verdadeira dádiva dos céus. É lógico que o solo sagrado do Japão, eles estão sob a guarda de outras denominações. Uma denominação cuida do solo sagrado de Atami e Kyoto, e uma outra denominação cuida do solo sagrado de Hakone. Então, alguém tem que ficar guardando os solos sagrados, né? Mas é um local que quem puder ir visitar, vai visitar o local construído por Meishu Sama. Em segundo lugar, o secretário de Meishu Sama disse que a estrutura da igreja seria reformulada e, portanto, só deveriam ser escolhidos para a ordenação sacerdotal elementos humanos qualificados com base em 3 pontos. Primeiro, grande força de Jorei, capacidade de salvar e converter muitas pessoas e prestação de relevantes serviços a Deus. Será que isso está sendo feito? Será que ministros estão sendo formados dessa maneira, dessa forma? Com grande força de Jorei? Grande força de Jorei significa pessoa que ao levantar da mão aconteça milagres. Isso é aprimoramento individual de cada um. Cada um aprimorar e aprender com o Jorei, ministrando muito Jorei, você vai aprender. Me lembro, muitos anos atrás, um ministro amigo meu, eu dedicava com ele, e ele estava purificando, esse ministro, eu fui ministrar Jorei na casa dele, e ele sentia muitas dores, eu estava ministrando Jorei, e ele virou para mim e falou assim: poxa, força aí nesse Jorei, bota a força no Jorei. Naquela época eu não entendi direito, falei, como botar força no Jorei? Como que faz isso? Eu não entendia. Hoje eu compreendo. Você colocar força no Jorei. Por isso que Jorei, assim, Meishu Sama fala que é sempre a mesma luz que todos transmitem, desde o membro até o reverendo. Todos transmitem a mesma luz divina. O que difere é a intensidade da luz. Uns mais, uns menos. Uns têm Jorei muito forte, outros mais fraquinho um pouco. Depende da espiritualidade de cada um. Depende do aprimoramento de cada um. Dependendo do que você aprimorar, cada vez que você aprende mais os ensinamentos, estuda mais e pratica mais, você vai transmitir uma luz mais intensa. Pessoa capaz de converter. Então o ministro tem que ter essa capacidade de, ao falar, ele conseguir colocar dentro do coração das pessoas aquela sentimento de missão. É uma conversão. Prestação de relevantes serviços a Deus. Pessoa que se dedica à obra divina, ajudando os dirigentes da igreja no que for possível. Serve de todas as formas, inclusive com gratidão, fazendo gratidão por donativo também. Os fiéis que se reuniram na terra celestial com o objetivo de recepcionar o Mestre, não sentiram vontade de ir embora. Nem mesmo quando ele entrou no Palácio de Cristal às 13 horas, cada um ficou no lugar onde achava melhor. Meishu Sama estava no templo messiânico, depois ele foi para o Palácio de Cristal. Exatamente nessa hora, começou a subir do canto do acrílico, parte sul do prédio, algo semelhante a uma névoa branca
que pouco a pouco ia emitindo um brilho dourado, enquanto algumas pessoas que perceberam o fenômeno gritavam: olha, é luz, é luz! As pessoas olhando. Foi se expandindo até envolver todo o palácio de cristal. Nisso, bem no centro, apareceu nitidamente uma gigantesca coluna de luz. Teve um reverendo que ele veio até o Brasil, em certa ocasião. Ele estava nesse dia. Ele relatou que estava com um grupo de membros e ele foi subindo a colina de Azalés com essas pessoas. E de repente ele ouviu gritar: é luz, e ele olhou para cima, porque ele estava abaixo da colina. Quando eu olhava para a colina de Azalé, não dava para ver o palácio de cristal. Só dá para ver a colina de Azalé. Ele olhou, mas ele relatou o que viu. Ele viu uma forte luz, uma coluna de luz subindo do palácio de cristal até o céu. Ele disse que esse fenômeno durou mais ou menos de 2 a 3 minutos, não mais do que isso. Foi muito rápido e desapareceu. Mas ele falou: eu nunca me esqueci, e essa visão que todos que estavam presentes perceberam foi a base da minha fé durante muitos anos, e que eu pude seguir, sempre me lembrando desse dia. Então essa luz subia lançando magníficos raios brancos em direção ao céu. O culto do início da primavera, onde se deu o último encontro de Meixo Sama com os fiéis. Foi no dia 4 de fevereiro de 1955, culto do início da primavera, Setsubun. Ele fez a seguinte saudação: hoje, depois de muito tempo, estou conseguindo dirigir estas palavras aos senhores. Gostaria de dizer muitas coisas, mas quando falo um pouco mais alto, sinto a cabeça estalar. Por isso, depois que me recuperar mais um pouco, pretendo falar bastante. Creio que não vai demorar muito. Peço que aguardem mais um pouco. Foi a última vez que o viram com vida. Então, nesse dia, Meixo Sama estava com purificação muito intensa, e foram as últimas palavras dele dirigidas ao público, aos membros da igreja, dia 4 de fevereiro de 1955. No dia 8, chegou, no dia 8, chegou à residência de Meixo Sama o famoso pote de glicínias do artista ceramista Nonomura Ninsei. Era muito ansiado esse pote por Meixo Sama, e foi o último momento feliz dele. E quando chegou, Meixo Sama estava sentado observando o jardim, e eles retiraram o pote, os dedicantes retiraram o pote da caixa, colocou à sua frente. Ele não disse nada, ele ficou apenas olhando para o pote de glicínias em silêncio, e todos que estavam à sua volta permaneceram em silêncio, um misterioso silêncio, e eles ficavam ali pensando: o que será que Meixo Sama está pensando? Mas via-se na fisionomia dele que ele estava muito emocionado e feliz. E se tivesse atrasado um pouco mais, ele não teria visto chegar o pote de glicínias, porque no dia 9, quando Meixo Sama terminara suas tarefas divinas, ocorreram estrondos misteriosos e mudança na pressão atmosférica numa vasta extensão de leste a oeste do Japão. Ou seja, ele encerrou as atividades dele naquele momento, e
depois Meixo Sama ficou semi-inconsciente. E no amanhecer do dia 10 de fevereiro de 1955, nosso mestre entrou em coma. Não falava mais e não abria mais os olhos. Ficou dormindo em coma. E às 15 horas e 33 minutos, ele encerrou sua vida de 72 anos de idade. Foi uma tristeza para todos os ministros, reverendos. Teve reverendo que, quando recebeu a notícia, caiu no chão, apagou, desmaiou, passou mal. Tem a história da mãe do reverendo Watanabe, né? Que Meixo Sama salvou a vida dela, mas é engraçado que ela só teve permissão de viver enquanto Meixo Sama era vivo. Quando deram a notícia do falecimento dele, ela arriou de cama e em seguida não levantou mais. Logo depois ela veio a falecer também. Ou seja, seguiu Meixo Sama. Então isso também foi algo marcante. Então, esse momento da passagem de Meixo Sama para o mundo divino foi um momento muito marcante na igreja. Tem a história também de uma pessoa na igreja, né, no dia do falecimento dele. Numa das igrejas houve uma incorporação. Uma pessoa incorporou um espírito de um familiar e ele estava no plano intermediário. E naquele momento, às 15 horas e 33 minutos, o espírito relatou que viu passar pelo plano intermediário, subindo uma forte luz. Espírito de Meixo Sama subindo. E nesse salmo, né, o ensinamento, não foi o ensinamento, na música do Jorei, falando sobre Micaelo. Micaelo é o anjo Micael. No Oriente, chama-se Canon. Quando o Canon passa para o Ocidente, ele se transforma em anjo Micael. Então, Meixo Sama, mesmo falando que ele é acima da terra, acima ficarei, serei o Micael, se transformaria de Canon para Micael. Então isso é uma coisa muito forte. Meixo Sama está junto conosco, cumprindo a nossa missão, nos ajudando a cumprir nossa missão. E é o que nós devemos seguir. Orientação de Meixo Sama e cumprir a nossa missão aqui na Terra até o fim de nossos tempos. E hoje é um dia especial para a gente reafirmar. Eu estava ali na hora do Jorei, o reverendo Charles estava ministrando o Jorei, eu estava agradecendo a Meixo Sama e prometendo a ele que eu o serviria até o fim dos meus dias. Enquanto eu tivesse vida, né, eu vou servir Meixo Sama. Quero morrer servindo Meixo Sama. Esse é meu objetivo de vida. Fazer o que Meixo Sama quer. O que ele determinar. No salmo de hoje, o Meixo Sama está falando: eu manifesto a grande força da energia solar. Deste mundo, as trevas irão desaparecer. É uma afirmação. Mas para as trevas desaparecer, precisa haver purificação. O poder de Deus usando, vou purificar o planeta, envenenado pelas toxinas e adubos. Vai purificar o planeta envenenado. Vai haver uma limpeza. A esta terra vim trazer o perdão a todos os pecados, por longos anos acumulados pelos homens. Então, o perdão de Deus. Na verdade, Deus não perdoa, né? Deus não perdoa.
O perdão de Deus é quando você purifica. Se você entra em processo de limpeza, processo de purificação e infortúnios, Deus está te perdoando. Se você não purifica, você não vai ser perdoado por Deus. Por isso que eu sempre falo nas minhas palestras, quem não purifica não será salvo. Tem gente, eu lembro que na outra denominação que a gente estava, que as pessoas ameaçavam as outras com purificação. Ó, você vai purificar, hein? Como se fosse algo ruim. Graças a Deus vai purificar. Na época que eu convivia muito com os seminaristas, a gente tinha até brincadeira, né? Que às vezes quando um ficava gripado, estava muito gripado, o outro batia nas costas e falava assim, parabéns, hein? Tá gripado? Ah, vou orar para que vire uma pneumonia. Para você limpar bastante. Isso assusta, né? Mas precisa purificar. Me lembro que quando o Meixo Sama estava purificando com eczemas, né? Saindo feridas, saiu na perna dele, outros reverendos e reverendíssimos também estavam com a mesma purificação e eles tomavam banho de ofurô juntos. Na igreja, na própria igreja ou residência de missão, eles tomavam banho juntos, assim, no ofurô, o Meixo Sama e os reverendos. E chegou um outro reverendo, eles já estavam lá e falou assim, aí Meixo Sama virou para ele e falou assim, e aí, o senhor não teve ainda? Ah, não, ainda não. Todos os outros reverendos estavam purificando e ele nada. Ele começou a ficar intrigado com isso. E começou a pedir a Deus no altar para que ele purificasse também, porque ele estava se sentindo discriminado. Porque ele não purificava. Porque ele não estava com nada. Aí ele disse que, após eles saírem do ofurô, esse reverendo que estava discriminado entrou no ofurô para ver se ele pegava um pouco. Ele disse que teve só um pouquinho nas mãos. Então assim, você vê que naquele tempo os ministros e reverendos, eles tinham essa visão de purificar. Então, quando está em purificação, agradecer a Deus, porque está limpando. Isso é uma coisa que só messiânico faz. Ninguém faz isso. Eu vejo pela minha família, meus parentes, o desespero que fica quando está doente. Se pegar uma gripe. Então, quando eu peguei Covid, eu fiquei mal, eu agradecia no altar. Eu só ficava deitado próximo do altar para estar recebendo luz o tempo todo. Sempre falo isso para as pessoas. Se entrar em purificação, deita próximo do altar. Não durma no seu quarto. Se o altar está na sala, vai dormir na sala. Até melhorar. Eu faço assim. Eu durmo pertinho do altar. E eu só agradecia a Meixo Sama e pedia permissão para aguentar. Me dê forças para que eu aguente. Eu não pedia para tirar. Como aconteceu com uma ministra nossa, que chegou na igreja com uma purificação muito forte, que já estava ocorrendo há 7 meses. E ela veio falar comigo. Puxa, eu não aguento mais, faz alguma coisa. Ela queria que eu desse uma receita de bolo, né, para parar a purificação dela. Eu não aguento mais essa purificação. Está me atrapalhando até trabalhar, até sair na rua. Falei, é mesmo? Então vamos para o altar orar? Vou rezar por você, vamos? Quando eu fui para o altar, ela parou, pensou, falou, não faz oração nenhuma não. Eu falei, não quer não? Eu ia pedir a Deus para parar a tua purificação, você não quer? Se eu pedir, ele para, imediatamente. Aí, não pede não. Ela entendeu que não é para pedir para parar a purificação. Deixa, está purificando. Enquanto estiver botando coisa para fora, agradeça. O ruim é quando não põe nada para fora. Tem gente que se orgulha de não ter nenhuma gripe. Já ouvi pessoas falar, eu não tenho nem gripe. Eu tenho pena de pessoas assim. Porque a hora que vem uma purificação, muitas das vezes o corpo não aguenta e a pessoa parte para o mundo espiritual. Porque quando vem de uma vez só. Então é melhor purificar aos poucos. De vez em quando tem uma gripe, de vez em quando tem uma diarreia, tem uma febre, tem qualquer coisa, de tempos em tempos.
Você está limpando, porque Meixo Sama fala que gripe é banho interno. Por fora você toma banho, passa perfume, fica cheiroso. E por dentro você limpa como? É a gripe. Vocês sabiam que não tem medicamento para gripe? Não existe. Sabe por que não existe? Porque a gripe é vírus mutante. Ele muda. Quando passa de uma pessoa para outra, ele já muda. Ou seja, não tem como você fazer um remédio para gripe. Você toma remédio para os efeitos. Né? O antitérmico, várias outras coisas. Mas para a gripe mesmo não tem. Então, assim, a medicina está equivocada nesse ponto. Mas um dia eles vão descobrir por si só. Né? Vão descobrir. Então, deixar purificar normalmente. Né? E receber jorei. Eu estou habituado há mais de 30 anos só a receber jorei. Em todas as purificações que já passei, não tem como você viver mais de 30 anos sem ter nada. Sempre tem alguma coisa nesse tempo, e às vezes alguma coisa bem grave, bem séria. Mas a gente trata e cuida com o jorei. Mas isso é consciência de cada um. Isso não é uma imposição, não é para todos fazer. Isso é para quem alcança entendimento dos ensinamentos de Meixo Sama. Nem todo mundo tem esse entendimento, e a gente tem que entender isso. Né? Então era isso, gente, que eu queria falar. Hoje é um dia de gratidão por Meixo Sama ter vindo à Terra nos ensinar o que nós sabemos hoje e nos preparar para o juízo final, para essa grande transformação que vai acontecer no planeta, que Meixo Sama fala que é uma mudança profunda que nenhum dos nossos antepassados vivenciaram. Ou seja, o que vamos passar nesse momento não aconteceu ainda, em momento algum da história da humanidade. Né? A gente já ouviu falar de dilúvio, a gente já ouviu falar de extinção dos dinossauros, só que o que vai acontecer nessa grande transição não é dilúvio e não é o que aconteceu com os dinossauros. É diferente. Mas Meixo Sama também orienta. A Terra vai tremer, vai balançar como um pêndulo no seu eixo. Imagina isso. A Terra vai balançar como um pêndulo. Ela vai sair fora do seu eixo, né? Porque o eixo da Terra gira em diagonal, ela fica em diagonal, ela vai verticalizar. E isso vai mexer com todas as placas e com tudo que tem nesse planeta. E nós temos que ter estrutura para suportar isso. Boa parte da humanidade não vai suportar. Fora as doenças, né, que está só começando. As pessoas acham que vai parar por aí. Não, esse é só o início. E você vê que atingiu a humanidade inteira. Daqui para frente vai ser assim, não vai ser nada pouquinho. Quando vier alguma coisa, alguma doença, sempre que vai atingir todo o planeta. Porque é um momento de limpeza. E Meixo Sama até deixou escrito, tudo que ele falou está acontecendo. Ele até deixou escrito que a Terra se transformará numa bola de cristal. Ou seja, límpido como um cristal. Imagina o que vai ter que limpar de sujeira. Quanto lixo. Lixo material e físico e lixo espiritual, que é o principal. Lixo espiritual. Porque os seres humanos não cuidam da sua espiritualidade. Eles cuidam só da sua matéria. Então, isso é uma coisa que nós temos que passar e nós, como messiânicos, ensinar para as pessoas manter a tranquilidade, não ter apego nem ao corpo físico. Porque a gente não sabe se a gente vai perder esse corpo físico ou se vai continuar. Não adianta se apavorar, apenas se agarre com Deus e mais nada. Tá bom? Muito obrigado. Até o próximo culto. Hino da Miroku no Sekai Kyokai.
Encerra-se assim o culto mensal em ação de graças do mês de fevereiro do ano de 2022. Da Miroco no Sekai Kyokai, sede administrativa. Um ótimo final de semana a todos e muito obrigada.